Olá, povo de Deus, sexta-feira, 28 de abril de 2023, terceira semana da Páscoa. A nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 9, de 1 a 20, e João 6, de 52 a 59. Naqueles dias, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de levar presos para Jerusalém homens e mulheres que encontrasse seguindo o caminho. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, Saulo de repente viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Caído por terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Agora levanta-te, entra na cidade e ali te será dito o que deves fazer. Os homens que acompanhavam Saulo ficaram mudos de espanto porque ouviram a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então pegaram nele pela mão e levaram-no para Damasco. Saulo ficou 3 dias sem poder ver, e não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias! E Ananias respondeu: Aqui estou, Senhor. O Senhor lhe disse: Levanta-te, vai à rua que se chama Direita e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está rezando e numa visão Saulo contemplou um homem chamado Ananias entrando e impondo-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias respondeu: Senhor, já ouvi muitos falarem desse homem do mal que fez aos teus fiéis que estão em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem plenos poderes recebidos dos sumos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vai, porque esse homem é um instrumento que escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. Eu vou mostrar-lhe quanto ele deve sofrer por minha causa. Então Ananias saiu, entrou na casa e impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus que te apareceu quando vinhas no caminho, ele me mandou aqui para que te recuperares a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas, e ele recuperou a vista, e em seguida Saulo levantou-se e foi batizado. Tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado. Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. A introdução do nosso comentário segue a linha de pensamento do teólogo José Comblan. Ele nos diz: Lucas está preparando a narração das missões de Paulo. Já que um certo número de anos separa a sua conversão do seu ministério, convém dar a impressão de um grande espaço de tempo. Por isso, muitos acontecimentos serão colocados no intervalo. Lucas colocou a conversão de Paulo numa fase remota de sua história da transição entre Jerusalém e Paulo. Esta conversão ocupa o lugar da vocação dos grandes personagens da história bíblica: Samuel, Saul, Davi. A carreira desses grandes servidores de Jesus foi anunciada por um acontecimento anterior de vários ou de muitos anos. Quem lê as epístolas de Paulo e compara com o nosso texto de hoje, se depara com algumas diferenças significativas. Mas vale a pena destacar a fundamental. Nas suas cartas, Paulo acentua a sua vocação para ser apóstolo. E na narrativa de Lucas, o acento cai na conversão. O perseguidor tornou-se membro do movimento que perseguia
e seu propagandista fervoroso. Lucas narra 3 vezes a conversão de Paulo. Em 9:1 de 22, que é o nosso texto de hoje, 22:3:16 e 26:9:18. Esta tripla narrativa significa a importância extraordinária do acontecimento. A missão de Paulo entre os gentios era um problema. Por que é que os missionários cristãos não continuaram a evangelizar os judeus? Lucas sabe que essa mudança radical correspondia à vontade de Cristo. Paulo não queria ser cristão e muito menos queria ser missionário, mas teve que ser. O nosso texto apresenta-nos Saulo a caminho de Damasco, decidido a exterminar aquilo que julgava ser uma seita. Mas é envolto em luz e ouve uma voz que o interroga. Porém, não devemos imaginar que só há elementos de ruptura na conversão de Saulo. Ele já apresentava muitos sinais que favoreceram sua mudança de vida. João 6, 52 e 59. Os judeus discutiam entre si, dizendo como é que ele pode dar a sua carne a comer. Então Jesus disse, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando nas sinagogas em Cafarnaum. Honestamente falando, qualquer um de nós se sentiria, no mínimo, incomodado com alguém nos dizendo que para termos parte na vida eterna, era preciso comer de sua carne e beber de seu sangue. Para os judeus, beber o sangue era verdadeiramente abominável. Enquanto os outros relatos evangélicos falam de corpo, João nos fala de carne. Os biblistas dizem que a palavra exata foi isto é minha carne, e não isto é meu corpo na última ceia, quando da instituição eucarística. Em todo caso, um vocabulário muito forte, comer, beber, carne, sangue. Tudo isso deixa a nossa Eucaristia mais comprometedora e existencial. E nos faz ver o quanto nos distanciamos do verdadeiro sentido eucarístico de nossas celebrações. É claro que há a dimensão agápica, ou seja, a entrega radical da vida por amor que pode ser celebrada com muita alegria, porém nunca missa show, pois seria o contrário do sentido de comer a carne de Cristo e beber o seu sangue. Para aclarar bem o sentido do que estamos falando, vemos em João, no capítulo 20, quando Jesus pergunta a Pedro, tu me amas mais do que estes? Jesus usa o verbo agapau, mas Pedro responde com o verbo filéu. Pedro ainda não está maduro para amar Jesus até a morte, dando sua vida. Quer bem a Jesus, é seu amigo, filia, mas não está disposto a dar-se totalmente. Concluindo, a Eucaristia, no sentido de comer a carne de Cristo e beber do seu sangue, implica compromissos muito mais sérios que apenas festejar, celebrar com gritos e palmas. Muitas vezes nossas posturas litúrgicas nos afastam do sentido real que Cristo queria que o fizéssemos em sua memória. Por isso, é legítimo cantarmos,
Receber a comunhão com o nosso povo sofrido é fazer a aliança com a causa do oprimido. As carnes maltratadas hoje e o sangue derramado nos dias de hoje nos conectam com o sacrifício de Cristo em toda a sua crueza e realismo. Um beijo no seu coração.